Amém. Vamos nos sentar. Vamos dar o nosso melhor culto ao Senhor nessa noite, amém? Amém. Quero dar as boas-vindas aos irmãos, dizer que é muito bom estarmos aqui juntos, reunidos, em um só propósito, que é adorar o nome do nosso Deus. Eu espero que todos estejam nesse mesmo propósito. Eu falo por todos, porque somos um, amém? Então, eu vou pedir para vocês fecharem os olhos, vamos orar ao Senhor e levar nosso pensamento àquele que, para Ele, tudo tem que ser perfeito, amém? Senhor, queremos te agradecer, Deus, primeiramente pelo dia que tivemos. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor nos sustentou e nos trouxe aqui nessa noite para prestarmos o melhor culto ao Senhor. Muito obrigada, Deus, porque as tuas misericórdias têm se renovado todas as manhãs da nossa vida, Senhor. Muito obrigada, Deus, pelo teu amor, pelo teu infinito amor, pelo seu amor, Deus, que foi pago, Senhor, um preço alto na cruz. Muito obrigada, Deus, porque o Senhor nos escolheu antes mesmo que nós confessássemos o teu nome. Muito obrigada, Senhor, pela tua misericórdia, Senhor. Muito obrigada porque ontem nós dormimos e podemos acordar hoje, Senhor, porque nós temos o fôlego de vida e é o Senhor quem nos dá. Muito obrigada, Senhor. Agora, tudo que for feito aqui, Deus, seja para a honra e para a glória do teu santo nome, Deus. Recebe, Deus, o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa oração, Senhor. Tudo aquilo que for feito aqui neste altar, Senhor, que seja para glorificar o teu nome e que suba, Pai, ao teu trono como um cheiro suave às tuas narinas, Senhor. Toma as nossas vidas nas tuas mãos, Senhor, nessa noite. Deus, eu te peço, Pai, que o Senhor não abra mão de nenhum de nós. Muito obrigada, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, de todo o nosso coração, no poderoso nome de Jesus, aquele que vive e que reina para todo o sempre. Amém? Amém. Quantos aqui estão felizes, gente, felizes de estar aqui nesse lugar? Glória a Deus. Eu confesso para vocês que para mim tem Aleluia. sido uma luta, porque como hoje eu trabalhei, né? E como eu acordo muito cedo, eu sinto uma grande preguiça, de verdade. Mas eu louvo a Deus, porque cada vez que Ele me ajuda a estar aqui, eu sei que não é nada sobre mim, mas é sobre Ele. E tudo que nós fazemos é tudo muito pouco diante daquilo que o Senhor fez por nós, amém? Porque o sacrifício na cruz foi um preço muito alto, pago por cada um de nós. E não esqueçam que foi pago um preço pela sua e pela minha vida. Todas as vezes que você pensar em desistir, todas as vezes que você pensar em pecar, em fazer algo que vai desagradar o Senhor, lembre, foi pago um alto preço por você, amém? E por mim também, graças a Deus. E nessa noite, eu quero compartilhar uma reflexão. Gente, meu óculos está horrível, faço aniversário sábado que vem. Se alguém quiser me abençoar, tá? Eu quero compartilhar com vocês uma reflexão. Mas antes disso, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Você sabe qual é o seu bem mais valioso? Pensem, para vocês, o que seria um bem mais valioso? E a reflexão começa assim. Muitas pessoas passam a vida em busca de prestígio, riquezas e bens materiais ou posses. Seria lugar comum dizer que nós não levamos nada disso quando deixamos nossa existência terrena, certo? Então, quando a gente morre, tudo fica por aí. Mas existe uma história que ilustra bem qual é a nossa real fonte de riqueza nessa vida. Você sabe qual é a sua maior fonte de riqueza? Então vamos lá. Circula na internet um conto que fala sobre 3 pedidos que Alexandre o Grande teria feito aos seus ministros antes de morrer. Os 3 pedidos são que seu caixão fosse carregado pelos melhores médicos da época, que os tesouros que tinha fossem espalhados pelo caminho até o seu túmulo e que suas mãos ficassem fora do caixão à vista de todos.
3 pedidos incomuns e, assim como você está curioso, os ministros de Alexandre também ficaram. Os ministros surpresos perguntaram quais seriam os motivos para tais pedidos. Alexandre, com a sabedoria que lhe era peculiar, respondeu: eu quero que os melhores médicos carreguem meu caixão para mostrar que eles não têm poder nenhum sobre a morte. Quero que o chão seja coberto pelos meus tesouros para que todos possam ver que os bens materiais aqui conquistados, aqui ficam. E quero que as minhas mãos fiquem de fora do caixão, de modo que as pessoas possam ver que viemos com as mãos vazias e de mãos vazias nós voltamos. Mesmo Alexandre o Grande, em sua sabedoria, em toda a sua riqueza, sabia que nada que ele havia conquistado iria acompanhá-lo quando a sua força vital deixasse seu corpo. Ele sabia que tudo aquilo que havia reunido ao longo da vida, de vitórias, ficaria aqui após sua partida. Mas uma coisa ele sabia: tempo é o tesouro mais precioso que temos. E é por isso que nós temos que gastar o nosso tempo naquilo que verdadeiramente importa. Mas o tempo, não. O tempo é um bem finito, um recurso escasso, uma dádiva que não pode ser acumulada. Você só vive cada segundo da sua vida uma vez. Depois disso, esse segundo vira nunca mais. Esse segundo nunca mais voltará. O tempo é mais democrático dos bens humanos. O tempo é igual para os ricos e pobres, brancos e negros, homens e mulheres, orientais e ocidentais, líderes e tiranos, cristãos e muçulmanos. O tempo é igual para todos. Por que eu vi essa reflexão e achei assim muito interessante? Mas por que eu fui em busca dessa reflexão, gente? Porque ontem o Senhor, eu passei mal, sexta e sábado, passei muito mal, eu tenho passado mal alguns dias. E ontem eu estava assim, eu falei, como é que eu vou? Eu já tinha preparado alguma coisa, mas não de forma assim tão direta do Senhor. E o Senhor, Ele ficou falando insistentemente na minha mente sobre o Kairós de Deus. E eu fiquei, Senhor, por que essa palavra? Por que essa palavra? Então, é por isso que eu comecei com essa reflexão que fala sobre o tempo. O quanto nós temos que remir o nosso tempo. Então, é frequentemente descrito como um momento, o que é a Kairós de Deus? Momento em que Deus prepara o cenário e age, exigindo fé e ação da pessoa para agarrar a oportunidade. Enquanto o tempo humano, Cronos, é o tempo que nos escraviza, gera ansiedade e nos faz correr, o Kairós é qualitativo, um momento cheio de propósito, graça e ação divina. Por que eu creio, por que Deus me deu essa palavra? Porque o Senhor, Ele ficou, gente, o dia todo falando para mim, Kairós, Kairós, Kairós. E nós temos sim que aproveitar o nosso tempo. Mas o Kairós de Deus é um tempo em que é nos dado uma oportunidade. O Senhor, Ele tem uma promessa para a vida de cada um de nós. E muitas vezes nós achamos que esse tempo nunca vai chegar. Eu, de fato, acho que muitas coisas, muitas promessas que o Senhor fez para mim, eu acho que são promessas que já passaram. Mas aqui diz que o Kairós de Deus é um tempo oportuno. É aquele tempo em que o Senhor, Ele passa com aquela oportunidade. E se você não agarrar naquela hora, de fato, Ele não vai voltar mais. Então, muitas vezes a gente acha que aquele tempo passou, eu não vi, ou ele não vai mais passar. Mas lá em Isaías 55, 8 e 9 diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Se você acha que a promessa de Deus está demorando a acontecer na tua vida, saiba que Ele age no momento
Ele age no momento, em um momento perfeito, que transforma, eu escrevi 2 vezes, gente, errado, que transforma e cumpre propósitos, muitas vezes exigindo fé e perseverança na espera. E é isso que o Senhor quer de nós. Se nós queremos viver o Kairos de Deus, que é o tempo oportuno, temos que estarmos alertas, ligadinhos com o Senhor, porque Ele vem com aquela bênção, Ele vem com o tempo dEle, que é um tempo único e que ninguém pode nos dar novamente. E nós temos que estar ligados, porque o Kairos de Deus, quando ele acontece na nossa vida, é a vida em que nós não podemos desperdiçar essa oportunidade. E se o Kairos de Deus chegou na tua vida, agarre com todas as forças, porque é isso que o Senhor quer para a tua vida. E não desanime, porque o Kairos de Deus, ele chega na hora certa. Amém? Então vamos louvar a Deus, porque o tempo agora é de louvar o Senhor. Vamos lá, pastor? Glória a Deus. Amém, queridos. A paz do Senhor. Como é bom louvarmos e engrandecermos o nome do Senhor. Hoje nós não estaremos com a nossa irmã André, que está descansando ali do resfriado, mas eu já declaro cura na vida dela e tenho certeza que semana que vem ela vai estar aqui com a gente. Amém? Mas eu vou pedir para os irmãos me ajudarem a louvar, hein? Aleluia. Vamos louvar ao Senhor? Fala para o seu irmão assim: olha, você é morada do Senhor. Eita glória! Aleluia! É muito bom saber disso, né? Desculpe, irmãos. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo. As coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, Senhor. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Senhor, o teu perdão é completo, teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu
teu perdão é completo, teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas, o teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. E aí? Eu sou tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Aleluia! E é muito lindo saber disso, irmão. Porque aonde o Senhor ele chega, é necessário que exista mudança. É necessário que sejamos transformados, libertados. As coisas mudam de lugar, irmão. Porque o Senhor ele coloca do jeito que ele quer. E quando nós damos liberdade para que o Espírito Santo de Deus venha habitar em nós, irmãos, tudo se encaixa no seu devido lugar. Porque o Senhor, ele vem para realmente trazer cura, libertação, transformação. Creia nisso. E se sua vida está meio bagunçada, saiba que nessa noite o Senhor está colocando tudo no seu devido lugar. Aleluia! Glória a Deus! Minhas lamparinas estão acesas, só estou esperando o barulho dos seus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata,
minhas lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos seus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui, pode morar aqui, pode morar aqui, pode morar aqui. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, tem fogo nos
pode morar aqui, pode morar aqui, pode morar aqui, pode morar aqui, pode morar aqui. Aleluia. Aleluia. Eu fico imaginando aquele lindo coral naquele dia, irmãos. Todos nós reunidos em um só corpo, um só espírito, adorando aquele Deus, glorificando: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia, aleluia, aleluia. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Oh, aleluia! Aleluia! Ah, que saudade da tua presença, de quando eu ouvi a tua voz me chamando ao entardecer. Tudo era simples, sem formalidades. O mais importante era aquele momento, só eu e você. Mas quero voltar ao primeiro amor. Eu reconheço, sem ti nada sou, nada melhor que ouvir tua voz me chamando de filho. Mas quero voltar ao primeiro amor. Eu reconheço, sem ti nada sou, nada melhor que ouvir sua voz me chamando de filho. Tudo era simples, sem formalidades. O mais importante era aquele momento, só eu e você. Mas quero voltar ao primeiro amor. Eu reconheço, sem ti nada sou, nada melhor que ouvir sua voz me chamando de filho. Mas quero voltar ao primeiro amor. Eu reconheço, sem ti nada sou, nada melhor que ouvir
palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Só tu és o caminho, a verdade e a vida. Pra onde eu irei? Só tu tens as palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Só tu és o caminho, a verdade e a vida. Mas quero voltar ao primeiro amor. Eu reconheço, sem ti nada sou. Nada melhor que ouvir sua voz me chamando de filho. Aleluia. Mas quero voltar ao primeiro amor. Eu reconheço, sem ti nada sou. Nada melhor que ouvir sua voz me chamando de filho. Pra onde eu irei? Só tu tens as palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Só tu és o caminho, a verdade e a vida. Pra onde eu irei? Só tu tens as palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Só tu és o caminho, a verdade e a vida. Mas quero voltar ao primeiro amor. Eu reconheço, sem ti nada sou. Nada melhor que ouvir sua voz me chamando de filho. Mas quero voltar ao primeiro amor. Eu reconheço, sem ti nada sou. Nada melhor que ouvir sua voz me chamando de filho. Nada melhor que ouvir sua voz me chamando de filho. Nada melhor que ouvir sua voz me chamando de filho. Aleluia! Glória a Deus. Amém, pastor. Irmãos, eu me emocionei com essa música porque houve um tempo na minha vida em que eu passei uma dificuldade muito grande na minha vida, no meu casamento, na minha família. E um dia, eu estava no meu quarto e eu falei para o Senhor que se fosse para um dia eu sair dos caminhos dele, que ele me levasse. Porque tamanha era a necessidade que eu tinha do Senhor naquele momento, que eu falei para o Senhor que não me deixasse viver nessa terra sem a presença dele. E todas as coisas que eu passo hoje, tantas vezes eu sinto vontade de desistir. Eu me sinto tão sozinha, eu me sinto caminhando tão sozinha. Eu vejo meus filhos fazendo coisas que não foi para isso que o Senhor os chamou para fazer. Glória a Deus. Mas eu creio que não só eu, mas a minha família viveremos o Kairós de Deus. E eu profetizo o Kairós de Deus para a vida de vocês também. Porque quando nós ouvimos, em meio a tantas dificuldades, a tanto deserto, quando você ouve o Senhor te chamando de filho, glória a Deus, aí você vê que tudo vale a pena. Ainda Aleluia. que as circunstâncias digam que não, ainda que as coisas mostrem que nada a ver, você está aí sozinha, desiste, vale a pena. Porque lá no grande dia,
o Senhor, mais uma vez e definitivamente, nos chamará de filhos. Então, irmãos, não desistam. Essa palavra é principalmente para mim, porque esse louvor me tocou profundamente. Quantas vezes eu me sinto tão fria, tão cansada assim mesmo do dia a dia, do trabalho, que acordo muito cedo. E eu botei um propósito de orar toda tarde quando eu chegasse, porque eu chego cedo. Mas nem todo dia eu consigo. E eu fico assim, meu Deus, aonde foi que eu errei? Porque tantas coisas passaram e aonde eu estava. Mas ainda há um tempo determinado embaixo do céu. E esse tempo, ele vai se cumprir na minha e na tua vida. Não desista, ainda que dê vontade de desistir, assim como eu. Ainda que você se sinta sozinha, assim como eu me sinto. Não desista, porque vai valer a pena. Amém? Tudo era simples, formalidades. O mais importante era aquele momento, só eu e você. Mas quero voltar ao primeiro amor. Eu reconheço, sem ti nada sou, nada melhor que ouvir sua voz me chamando de filho. Mas quero voltar ao primeiro amor. Eu reconheço, sem ti nada sou, nada melhor que ouvir sua voz me chamando de filho. Pra onde eu irei? Só tu és a caminho, a verdade e a vida. Pra onde eu irei? Só tu tens as palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Só tu tens as palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Só tu tens minha verdade e a vida. Mas quero voltar ao primeiro amor. Eu reconheço, sem ti nada sou, nada melhor que ouvir sua voz me chamando de filho. Mas quero voltar ao primeiro amor. Eu reconheço, sem ti nada sou, nada melhor que ouvir sua voz me chamando de filho. Aleluia. Glória a Deus. Aplaudir o nome do Senhor. Irmãos, quando Deus se faz presente é isso, né? Aleluia. Acontecem coisas que não estão no script, mas louvado seja Deus, porque Ele se faz presente aqui nesse lugar, amém? Então nós vamos para a palavra de dízimos e ofertas. Eu quero compartilhar com os irmãos em 2 Coríntios 9, 7. Vou ler por aqui porque a minha Bíblia é diferente. Diz assim: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Amém? Então vamos dizimar e ofertar com alegria. Vocês têm a oportunidade de dizimar e ofertar nessa hora. Amém?
Podem vir, irmãos, podem dizimar e ofertar. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui, pode morar aqui, pode morar aqui, pode morar aqui. Oh. Amém. Estendam suas mãos para cá, irmãos. Vamos orar. Senhor, queremos te agradecer por cada dízimo e oferta, Senhor, depositado no seu altar. Muito obrigada, Deus, que o Senhor continue nos sustentando. Continue, Senhor, sustentando a nossa igreja, porque sabemos que o maior sustento vem do Senhor. Muito obrigada, Senhor, por cada dizimista, cada ofertante dessa casa. Que o Senhor possa estar, Deus, abençoando a vida de cada um, Senhor, no poderoso nome de Jesus, Senhor. Te agradecemos por tudo e por todas as coisas que o Senhor fez, faz e ainda há de fazer aqui neste lugar, em nome de Jesus. Amém? Quero chamar as aniversariantes, princesas do Senhor dessa semana. Nossas ovelhinhas maravilhosas. Lavínia. Está tímida? Vem, princesa, aqui perto da tia. E Rayane. Minhas princesas. Ai, gente, não são lindas? Olha que coisa linda, gente. Então, nada mais justo do que chamar a pastora de vocês para orar pelas ovelhas dela. Eu tinha avisado antes. Gente, não vai? Olha, gente, que coisa linda. Quantos anos você fez, Lavínia? Quantos anos você fez? 8. Gente, 8 anos. Claro que eu não ia perguntar isso para outra pessoa, nem você. 16. 16 anos, gente. Ainda dá para perguntar. Pastora, ora por elas. Você já se imaginou com 16 anos? Daqui a 8 anos você está com 16 anos. E você se lembra quando você estava com 8 anos? Não. Que isso, gente? Estenda suas mãos para cá, por favor. Pai, eu quero apresentar nessa noite a vida da Lavínia, Pai. Uma princesa escolhida por Ti. Ah, Espírito Santo de Deus, eu te peço a sua rica proteção sobre esta vida, guardando e livrando ela de todo o mal, Pai. Ela é uma escolhida tua, Senhor, na qual o Senhor tem planos sobre essa vida, Senhor. Pai, no nome de Jesus, caminha junto com a Lavínia em todos os tempos, Senhor, ensinando ela, Espírito Santo de Deus, a te ouvir, ensinando ela, Senhor, a te buscar em todo o tempo, Senhor. Pai, ela é sua filha, escolhida por Ti. Eu apresento a vida da Lavínia, Senhor, e tudo que nela há, Senhor. No nome de Jesus, guarda ela, Paizinho querido, e que muitos anos de vida venham se acrescentar sobre essa vida, Pai. Guarda ela, Senhor. Toma a sua família, Senhor, no nome de Jesus. E assim eu te agradeço, Pai. No nome de Jesus, amém. Espírito Santo de Deus, eu apresento a vida da Rayane, Pai. Uma adolescente, também escolhida por Ti, Pai, preciosa e amada, Espírito Santo. Ah, Deus Todo-Poderoso, contemplamos, Senhor, por mais um ano de vida, porque até aqui o Senhor tem ajudado, tem sustentado a sua filha, Pai. Guarda ela, Senhor, livra, Senhor, de todo o mal, Senhor, que as suas ricas doces sejam derramadas sobre a vida dela, as suas bênçãos sejam derramadas pela vida dela, lembrando que ela é uma escolhida sua, Deus. Ah, Deus Todo-Poderoso, eu sei os planos que o Senhor tem sobre a vida dela, e é planos bons, é planos de bondade, é planos, Senhor,
enorme sobre esta vida, Senhor. Não é planos fracassados, Senhor. Ah, Deus Todo-Poderoso, ela é uma escolhida sua. O DNA dela é seu, Espírito Santo de Deus. Eu apresento, Senhor, nessa noite, a Rayane, Senhor, para que ela que continue caminhando, Senhor, trilhando o caminho que o Senhor escolheu para ela, Senhor, guardando, protegendo e livrando de todo mal, abençoando o seu lar e sua família, Pai. E assim eu te agradeço, Senhor, no nome de Jesus, essa vida. Amém. Agora vamos para parabéns. Bora, Lavínia? Quer cantar parabéns ou não? Quer sim. Vai, teu pai que vai cantar. Vai, papai, no violão, bora. Bora cantar parabéns para elas, sim. Aqui não tem que querer nada, não. Né, minha filha? Glória a Deus. Vamos lá, gente. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas vezes ao seu lado, muitos anos de vida. Pastor Gabriel, gente, errando a letra. Bom, vou deixar elas aqui mesmo, vou chamar as crianças para a gente orar. Vamos, gente. Tá com preguiça? Trabalharam muito hoje? Miguel? Amém. Pastor, a senhora ora por eles? Trabalhar, né, pastor? Trabalhar. Quer ficar sem fazer nada, né? Glória a Deus. Senhor, muito obrigada por cada criança que o Senhor trouxe aqui hoje, ó Deus. Pedimos a boa mão do Senhor sobre elas agora na ministração da Tua palavra. Toma elas em Tuas mãos, Espírito Santo. Que a verdade do Senhor penetre no mais profundo do ser deles. Porque o Senhor é a verdade, o caminho. Ó Deus, que no nome de Jesus, a vida do Senhor flua, Senhor, através da Tua ministração, da ministração da Tua palavra ali dentro, agora da Igreja Kids. Usa as Tuas filhas com poder e autoridade, Senhor, para, como uma espada afiada, penetrar no mais profundo do ser dessas crianças, a Tua palavra, Senhor, e que eles possam ser guardados, e o Senhor repreenda todo o mal contra a mente deles. Senhor, guarda a mente dessas crianças, desses adolescentes, abra o entendimento deles para que eles possam compreender a boa vontade do Senhor, possam compreender a Tua palavra possa vir como um impacto, Senhor, tão poderoso no íntimo deles, para que eles sejam transformados, sejam salvos, libertos e não caiam em nenhuma cilada do diabo, Pai. Guarda a vida deles nessa semana, Senhor, livra-os do mal, guarda, Senhor, a saída e a entrada deles, em nome de Jesus. Livra, Senhor, das más influências, proteja, Senhor, eles na escola, na vizinhança, na família. Pai, que no nome de Jesus eles sintam a segurança do Senhor na vida deles, que eles não se sintam abandonados, não se sintam órfãos, porque eles têm um Pai celestial, que é maravilhoso, que guarda a vida deles, que os livra e que tem planos de paz e não de mal para eles. Ó Deus, que no nome de Jesus, todo o propósito eterno do Senhor para a vida deles, de cada um, seja cumprido para a glória do Teu nome, e toda obra maligna seja frustrada agora. Todo espírito das trevas saia em nome de Jesus, que está atormentando com tristezas, com angústias, com medos, com inseguranças. Em nome de Jesus, Espírito Santo, o Senhor possa agora quebrar toda obra maligna das trevas e trazer a Tua paz, que excede todo entendimento, para guardar a mente e o coração dessas crianças. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Bom, agora eu vou chamar um grande pregador o grande pregador dessa noite. Como é que você sabe que é assim, ó? Nem chamei. Nosso pastorzinho querido.
Vamos estender as mãos para cá, gente. Vamos orar pela vida do nosso pastor. Pode chegar para cá, pastor. Senhor, eis aqui o teu filho, o teu servo, Senhor. Nós queremos, Senhor, que o Senhor use ele nessa noite, Pai, com poder e glória, Deus. Que ele seja a tua boca aqui neste lugar, Pai. Que tudo aquilo, Senhor, que o Senhor tem como propósito para cada um de nós aqui nesta hora, que o Senhor venha usar o teu filho, Senhor, poderosamente, Deus. Eis aqui, Senhor, o teu filho, eis aqui o teu servo, Senhor. Nós entregamos, Deus, a mente e o coração dele nas tuas mãos, Senhor. Fala, Deus, fala conforme a tua vontade. No poderoso nome de Jesus, Pai. Fica à vontade entre nós. É o que te pedimos e já te agradecemos por essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu pastor. A paz, irmãos, boa noite. Antes de mais nada, quero estar falando aí sobre a escola dominical, Tem sido uma bênção, Hoje nós tivemos mais um tempo de qualidade aqui, onde nós vimos Deus agindo, E hoje foi um dia de comoção nesse lugar. A gente pôde estar falando sobre perdas, que é um assunto muito delicado, mas Deus, Ele esteve aqui no nosso meio. Foi algo assim muito tremendo. Foi um tempo realmente de qualidade, foi um tempo de restauração e de cura na vida de alguns irmãos. Amém? Então, não deixe de vir à escola dominical, a EBD. E hoje nós tivemos aí a pessoa que fez a reflexão, uma mulher forte, corajosa, Ela disse que estava muito nervosa. Eu falei para ela: ninguém sabe que você está nervosa, A nossa diaconisa Beth, foi uma bênção, Beth, viu? Continue deixando Deus usar a sua vida, amém? Então, quero compartilhar com vocês uma palavra. Quero que vocês abram a Bíblia de vocês. Ela é em Lucas, capítulo 23. Capítulo 23 de Lucas, a partir do versículo 39, que vai falar sobre os malfeitores. Esse texto, nós estamos relatando o que aconteceu. E eu já quero dar um tema para a mensagem: a oportunidade. Irmãos, quando nós falamos de oportunidade, viu, já que a gente conversou que a gente ia falar sobre oportunidade? Não, Pois é, o Espírito Santo, ele testifica, ele coloca tudo nos seus devidos lugares. Então Deus colocou no meu coração para falar sobre a oportunidade. Então, quando a gente fala sobre a oportunidade, eu vejo que tantas oportunidades que foram relatadas na palavra de Deus, do Gênesis até Apocalipse, eu vejo essa oportunidade desse malfeitor, algo sobrenatural, irmãos, sobrenatural, porque esse homem não merecia. Esse homem, ele era um homem indigno, impuro. Esse homem, ele tinha tantas coisas que reprovavam a vida dele, mas o Senhor deu a oportunidade para ele. Então vamos ler a palavra de Deus. Lucas, capítulo 23, a partir do versículo 39. Um dos malfeitores crucificado blasfemava contra Jesus, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. E respondeu-lhe, porém, o outro e repreendeu-lhe, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença, nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres ao teu reino. E Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Irmãos, quando eu digo que esse texto aqui que nós lemos, falando sobre
os malfeitores, mas um sobressaiu. Esse alcançou a oportunidade. Então nós entendemos que isso é uma coisa maravilhosa, irmãos. Ele reconheceu, nós, com justiça, nós estamos aqui porque nós fizemos alguma coisa, mas esse, ele falando de Jesus, ele não apontou porque ele estava preso. E aí nós vemos a bondade, a misericórdia, o Kairos, o Cronos de Deus na vida daquele homem. Então, irmãos, esse é o tema, a oportunidade, e esse texto, ele nos relata algo muito poderoso e tremendo, porque muitas das vezes nós estamos em pecado e não queremos reconhecer os nossos pecados, ou o nosso pecado. Então, o nosso Deus é um Deus de oportunidades, e Deus não é um Deus que nos dá uma só chance ou oportunidade. As oportunidades de Deus, elas são infinitas, porque o amor de Deus, ele é incondicional, e nós podemos ver em Lamentações 3, não precisa colocar aqui não, Lamentações, depois você anota e vai lá ler, Lamentações 3, capítulo 3, versículo 22 e 23, vai dizer, pois suas misericórdias se renovam a cada manhã. Irmãos, sabe o que quer dizer isso? Quando nós entendemos a palavra, que você vai acordar pecador, mas você tem a oportunidade de chegar e falar, Senhor, me perdoa. E sabe o que ele vai dizer? Sim, meu filho, eu te perdoo. Isso é maravilhoso, irmãos, porque as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Significa que a fidelidade e o amor de Deus são inesgotáveis. Não se esgota. O amor de Deus não se esgota. A paciência de Deus não se esgota, oferecendo novas oportunidades para nós. Seja lá qual for o teu, o meu, o nosso problema, a nossa luta, o nosso pecado, Ele está sempre dizendo, eu perdoo, eu te dou a oportunidade. E isso, irmãos, fala sobre perdão e graça. Perdão e graça. Quando? Quando, pastor? Diariamente. Every day. Todos os dias da nossa vida, independente dos nossos erros e pecados no nosso passado. Independente. Por isso, nós precisamos ter o nosso coração voltado para o Senhor. Porque a oportunidade, ela não vem só para os escolhidos, mas ela vem para os perdidos. Na verdade, o Senhor, Ele se revela, Jesus, Ele se revela. Eu não vim para os sãos, eu vim para os pecadores. Ele veio para esses, Ele veio para os enfermos, Ele veio para os doentes, Ele veio para aqueles que realmente estejam com o coração quebrantado, como nós estávamos falando hoje pela manhã, que o Senhor, Ele alcança o coração quebrantado. Por isso que muitas pessoas não conseguem perdão, porque não tem o coração quebrantado, não se arrepende, ou se não se arrependem. Muitas das vezes, as oportunidades que Deus nos dá, isso é muito interessante, irmão, pega essa aí para você. Muitas das vezes, as oportunidades que Deus nos dá, elas vêm disfarçadas de um problema ou de uma grande barreira. Vou explicar para você. Talvez você esteja passando hoje por um problema muito sério. Aí você joga no colo do diabo. Você coloca no colo de alguém. Mas Deus, talvez, Ele está trazendo uma oportunidade para você, para que você possa vencer. Deus está permitindo, como permitiu para Jó, como permitiu para Davi, como permitiu para Jeremias, Isaías. E eu quero dizer, irmãos, olha só, algo muito interessante, porque essas oportunidades, elas vêm, às vezes, disfarçadas. Acontecem algumas coisas na nossa vida, caramba, né? Como nós ouvimos hoje, parece que nós jogamos pedra na cruz, né? A gente faz tudo direitinho,
a gente vem para o culto, a gente ora, a gente jejua, a gente dizima, a gente oferta, a gente faz tudo direitinho, faz a lição direitinho. E sabe o que acontece? A gente fica paralisado. Existe um problema, existe uma barreira, mas um detalhe: nós não estamos reprovados, porque o silêncio de Deus, muitas das vezes, é para tratar a nossa vida. E eu vejo que alguns homens, vou falar só de dois assuntos, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Essas 3 pessoas tiveram um problema sério. Eles foram cativos e ali eles foram convidados a adorar um Deus estranho para eles. Eles tinham um problema. O problema deles era sério, que eles poderiam passar pelo fogo, ou seja, eles poderiam ter morrido naquela fornalha ardente. Um grande problema. Se sou eu que estou lá, as minhas pernas não iam suportar, porque o fogo que estava queimando lá na fornalha, porque aquele homem manda, o rei, ele manda fazer com que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais. Então o calor é intenso ali. Mas nós precisamos entender que Sadraque, Mesaque e Abidnego, esses 3 homens, eles não se dobraram ao problema, à luta. Não estou dizendo a fornalha. E ele disse para o rei, porque o rei falou, gostava deles, porque eram rapazes que eram obedientes, independente de serem escravos, e eles tinham posições, eles eram inteligentes, eles eram príncipes, na verdade, homens dotados de inteligência, sabedoria. Então eles eram bem tratados, porque eles traziam para aquele reino benefícios. E o rei fala para ele: vou dar uma oportunidade para vocês. Quando o Pífaro, quando o Saltério, ele não precisa falar nada, ele cortou o rei, não precisa falar nada. Xerape, ele disse para ele: Xerape, fica quieto. Se eu morrer, morri. Se eu viver, vivi. Mas eu não vou dobrar os meus joelhos. E aí nós observamos o quê? Que durante essa luta, com esse problema, nós vemos que Deus faz com que Sadraque, Mesaque e Abidnego são jogados dentro da fornalha. E ali é observado que eles foram amarrados. E quando eles foram jogados, o homem pirou, porque ele disse: nós jogamos 3 pessoas amarradas e eles estão passeando lá dentro do fogo, e não são 3, são 4, porque o 4º homem da fornalha estava junto com eles. Quando você estiver no problema, pode não ser o 4º homem da fornalha, mas o homem que vai trazer a solução para o teu problema vai estar contigo, independente qual seja a sua luta. E para que aconteceu isso? Para que aconteceu esse problema? Por que Deus permitiu isso? Eles não podiam reclamar: Deus, por que isso? Eu estou te adorando, estou te servindo, estou fazendo tudo direitinho, estou cumprindo tudo, o dever de casa. Mas eles não reclamaram. Isso é um dos segredos. Se tem segredo, irmão, é esse: não reclamar, não murmurar, mas passar com resiliência, com sabedoria, com entendimento durante a questão dos problemas que virão, as lutas, barreiras, porque nós venceremos, porque maior é o que está em nós do que está no mundo. E nós podemos ter uma revelação, irmãos, porque esse caso, essa situação, esse episódio emocionante, esse episódio, ele nos traz algo muito, muito tremendo, porque foi através desse problema que o Senhor, ele dá a oportunidade de Sadraque, Mesaque e Abidnego fazer com que o nome do Senhor fosse engrandecido naquele lugar. Talvez você esteja com um problema, uma luta
para que você possa engrandecer o nome do Senhor através do problema, através da barreira e da luta que você está vivendo. Nós podemos entender que Daniel, e nós estamos falando de pessoas que eram amigos. Daniel, ele poderia virar comida dos leões. Ele poderia virar o lanchinho dos leões, aqueles bichinhos estavam com fome. E nós podemos entender que da mesma forma, ele foi acusado, mas olha só a característica desse homem. Ali se junta os prefeitos, sátrapas, os homens que tinham entendimento lá naquela época, e disseram: como que a gente vai acusar esse homem? Isso é uma característica que eu e você precisamos ter diante de Deus, para que nós possamos mostrar para as pessoas. Não temos que acusar esse homem. Ele não tem um erro. Ele não tem nada que nós possamos acusá-lo. E aí uma ideia, podemos dizer que uma ideia demoníaca, não foi mirabolante. Não, já sei o que a gente vai fazer. Já sei. O cão usou alguém, mas não sabendo que lá na frente o nome do Senhor ia ser engrandecido. Vamos acusá-lo. Vamos fazer uma lei, um dito, aonde vai dizer que se alguém orar e não adorar o Deus, o nosso Deus, vai ser jogado na cova dos leões. Fizeram isso porque sabia que Daniel era um homem de oração. E é isso que nós precisamos, irmãos, mexer com o reino dos céus, para que nós tenhamos a oportunidade de, ainda que quiserem fazer com que nós venhamos passar pelo fogo, pelas águas, pela cova dos leões, seja lá onde for, nós, depois de sermos provados, nós sermos aprovados por Ele. Então nós podemos entender, irmãos, por que Deus permitiu que Daniel passasse por tudo isso? Porque aquela oportunidade era para mostrar o poder de Deus naquele lugar. Como? Como que Deus mostrou o seu poder? Quando aquele rei não dormiu, foi mostrado para ele algo que foi escrito. Ele lembrou irmãos, isso são coisas de Deus. É o tempo de Deus, é o Cronos, é o Kairos, é o que seja, mas quando Deus começa a agir, Ele lembra, Ele traz à memória aquilo que nos traz esperança. Deus manda com que aquele rei, Deus mostra para ele uma lei, aonde o próprio Daniel escreveu. Irmãos, nós precisamos entender que aquele homem ficou agoniado, porque Daniel já estava dentro da cova. Ele não dormiu a noite toda, porque quando os nossos inimigos se levantarem contra nós, nós não temos que espernear, nós só temos que buscar o Senhor enquanto podemos achar, porque o Senhor não vai dar sono para o inimigo, para que ele possa fazer com que nós sejamos liberados no reino dos céus. E nós vemos que aquele homem chega na porta naquela cova e grita: Daniel, por um acaso, o teu Deus te salvou? E lá de dentro, Daniel fala, ele sauda ao rei e mandam tirá-lo de lá. E ele viu que aquilo ali foi uma emboscada, foi algo tramado, e ele diz que quem fez aquilo seria lançado com toda a sua parentela. E aí onde que está o poder de Deus? Quando Daniel é jogado naquela cova, os leões viraram gatinhos. Miau, merrel, nem miau eles faziam. Aquela noite, eu acredito que foi a melhor noite de Daniel. Como, pastor? O cara estava no meio dos leões com fome. E não era um nem dois leões, não, eram vários leões. E nós vamos entender que aqueles leões, eles fizeram ali naquela cova um lugar para Daniel repousar, dormir a noite toda. Porque quando nós temos problemas e descansamos no Senhor, o Senhor cuida de nós. E nós observamos
que a Bíblia fala que quando jogam todas aquelas pessoas que tramaram aquilo contra Daniel, e todos os seus parentes, até primo de segundo, terceiro grau, e aí ninguém quer ser primo de um cara desse. Você já reparou, irmãos? Vamos abrir um parênteses aqui. Quando você tem alguém que está na bênção, fazendo algo maravilhoso, você fala: é meu parente, é meu primo de 5º grau, de 6º grau, de 10º grau. Mas quando a pessoa está fazendo coisa errada, o cara nem quer saber, nem passa perto. É desse jeito. E naquele dia, quem era parente de Daniel sofreu as consequências. Por isso que nós precisamos entender, irmãos, que nós temos que ver os nossos atos, e nossos atos têm que ser atos de justiça, porque senão nós vamos trazer problemas para os nossos parentes, para as pessoas que nos amam, que estão por perto. Fechando essa parte, nós vemos que Daniel, ele sai de lá e é honrado, e aqueles homens são destruídos pelos leões, porque a Bíblia fala que eles não chegaram no final da coisa, começaram a entrar lá. Quando chegam perto do leão, os leões já tinham destruído todos eles. E nós vemos o poder de Deus, não é porque aqueles homens foram destruídos pelos leões, mas nós vemos o poder de Deus de alguém que era resiliente, um homem que era obediente, um homem que tinha sua vida diante de Deus ser poupado. Então hoje Deus está poupando a nossa vida quando nós colocamos diante dele o Kairos ou o Cronos dele, o tempo dele, porque a oportunidade de Deus, ela pode nos alcançar, só vai depender de nós. A oportunidade, nós precisamos entender, irmãos, que a oportunidade, ela tem um tempo. Eclesiastes 3. Eclesiastes 3, ele diz: há tempo para todas as coisas. Então a oportunidade, ela tem ano, ela tem mês, ela tem semanas, ela tem dias e hora para chegar. Não se apresse, irmãos. A Bíblia diz: não estejais ansiosos por coisa alguma, espera no Senhor, confia nele, porque ele vai fazer o diferencial na sua vida. Vai fazer, irmãos, porque nós ficamos muito agoniados. Eu quero. Calma. Talvez Deus não te deu ainda, porque você não vai saber administrar o que você está pedindo. Talvez Deus não quer te dar porque você vai pegar o que você está pedindo e vai sair até dentro da presença dele. Conhece alguém? Quantos passaram por aqui? Eu quero isso, pastor. Nós oramos. Depois que conseguiu, meteu o pé. Tem gente que até está fora da presença de Deus. E nós precisamos entender que o nosso Deus, ele é um Deus de oportunidade. Então, olha só, a oportunidade tem mês, semana, dia, hora certa para chegar. Eclesiastes 3 relata isso. Há tempo para todas as coisas, para mim e para você. O que você está querendo de Deus? Qual é a oportunidade? Qual é a oportunidade que você quer? Mas muitas das vezes a gente quer oportunidade, mas a gente vai cavar com a nossa própria mão. Não, eu vou fazer. Aí Deus faz, sabe o quê? Cruza os braços. Pastor, onde que Deus cruza os braços? Isaías 59, versículo 1 diz: os ouvidos do Senhor não estão agravados para que não possa ouvir a vossa oração, e nem os seus braços encolhidos para que não possa ajudar. Então, olha só, a primeira parte diz que os ouvidos do Senhor não estão fechados ou agravados para que não venha ouvir a nossa oração. Então quer dizer que nós temos que fazer o quê? Orar, esperar o tempo dele na nossa vida. Porque quando nós esperamos, aí sim, o braço dele não está encolhido para que não possa nos ajudar. E aí nós vamos ver Isaías 43 diz: não temas, porque eu sou contigo, ou estou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te tomo pela tua mão direita e te ajudo. Então, na sua mão, braços, está dizendo que nós precisamos esperar o tempo.
a oportunidade vai chegar. Vai chegar, irmãos. Para que tu está agitado em ti mesmo? Marta, Marta, por que está tão ansiosa? Vamos ser Maria. Vamos ser Maria. Nós precisamos ficar de olhos abertos para não perder a bênção nem a oportunidade. E quando eu estava escrevendo isso, da Escandinávia, viu como é que eu sou chique? Eu lembrei de algo muito interessante. Algumas vezes, quando nós estávamos ou em Saquarema, ou em Arraial do Cabo, ou em algum lugar, eu lembro que teve uma ocasião, que tem um irmão aqui, que ele não vem mais aqui na igreja porque ele foi morar muito longe, e ele tem tinha uma picape, aí subiu uma galera em cima da picape. Sabe o que eles foram fazer? Ver o pôr do sol. Mas aí naquela brincadeira, naqueles puxa para lá, puxa para cá, quando chegaram lá, o sol já tinha se posto. Perderam a oportunidade. Há tempo, viu? Lembra? Há ano, há mês, há semana, há hora para chegar a nossa bênção. Então fiquei pensando, caramba, perder o pôr do sol, porque é preciso ficar de olhos abertos para não perder a bênção e nem a oportunidade. E eu quero fazer uma advertência para a igreja, porque essa advertência veio para mim, eu preciso fazer para a igreja. Cuidado com as falsas oportunidades. Eu já entrei muito pelo cano. Você já entrou pelo cano? Oh, coisa assim, meia louca, né? Entrar pelo cano. Já entrei pelo cano algumas vezes, sabe por quê? Tudo que é muito bonitinho, tem que desconfiar. Já viu aquela música? Laranja madura, na beira da estrada, tá bichada, ou tem marimbondo no pé. Irmãos, em nome de Jesus, cuidado com as oportunidades. Cuidado, porque há oportunidades falsas. Existem oportunidades falsas. Existe aquela questão de você estar orando por alguma coisa. O diabo sabe, porque quando nós falamos, os lacaios dele, que são os demônios, ele vai contar para ele, porque ele está preso, irmão. Porque se ele, imagina, hein, está fazendo essa lenha toda e está preso, hein? Ele está amarrado em nome de Jesus, está mesmo. Imagina se ele tivesse solto, irmão. Como que a gente estava? Jesus é muito bom com a gente, né? Ele amarrou o cara, ele amarrou o valente. Aí os lacaios dele chegam para ele só. O irmão ali, ó, aquele sujeito lá, aquela sujeita lá, está querendo isso aqui. Aí o que eles fazem? Coloca uma falsa oportunidade. Cuidado, irmãos. Tudo que é muito fácil. Quantas pessoas estão enroladas, entraram pelo cano? E tem pessoas que estão entrando pelo cano ainda. Conheço pessoas que entraram num cano tão apertado que está difícil de sair. Que tem cano de 150, né? Tem o de 100, tem o de 75, de 50 e tem aquele de 25 polegadas. Tem gente que está entrando por esses canos de 25 polegadas. E fica difícil para sair, irmão. Mas quando nós colocamos o nosso coração diante de Deus, conversamos com Ele, falou: Deus, Senhor, eu entrei nesse cano aqui, está difícil de sair. Sabe o que o Senhor faz? Filho, eu vou te ajudar. Sabe o que Ele faz? Faz força. Está pensando que Deus vai te tirar de lá com a mão dele? Ele diz, lá em Isaías 43, não temas porque eu sou contigo, não se assombres porque eu sou teu Deus, eu te tomo pela tua mão direita e te ajudo. Temos que fazer força para sair. E é isso que é difícil, irmão. Muitas das vezes nós não queremos, porque abandonar as coisas que são nocivas para nós não temos muita força para fazer. Ficamos amarrados, presos, tão qual o sujeito. Então nós precisamos entender que as oportunidades, elas vão vir às vezes de forma para te enganar,
pois elas vêm de forma sutil e de uma ótima oportunidade. Uma ótima oportunidade. E aí é onde a gente precisa de estar com os olhinhos abertos, vigiai e orai para não entrar em tentação. Então, essas oportunidades, às vezes, ela vem como uma cilada e você perde a verdadeira bênção. Tem gente que está orando por algo e aí vem a falsa oportunidade. Aí a pessoa deixa de adquirir aquela bênção que Deus já tinha separado há anos, que tinha separado há meses, que tinha separado há semanas, ou talvez até mesmo há dias, e a pessoa desperdiçou porque não soube esperar. Então nós precisamos saber esperar, e eu quero concluir essa mensagem. Deus está nos dando uma nova oportunidade, uma nova oportunidade. Deus está dando uma nova oportunidade para mim e para você, irmãos, e nós precisamos agarrar isso, né? Já ouviu falar aquele ditado que o pessoal agarrar com unhas e dentes, não deixar sair, com unhas e dentes, tem que agarrar dessa forma, com unhas e dentes. Então o Senhor, Ele está nos dando uma nova oportunidade. Para quê, pastor? Para nós vivermos ainda esse ano um tempo diferente. Você acredita que Deus esse ano ainda Ele vai cumprir na tua vida o que você precisa? E se você sabe que isso é uma realidade, irmão, você só tem que fazer o seguinte: esperar o Cronos, esperar o Kairos, a vontade de Deus. A oportunidade vai vir. Olha, porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos, não cessarão os seus frutos. Você vai dar frutos. E quando a gente fala de dar fruto, né, eu não quero falar que você só vai ganhar dinheiro, que você só vai ganhar vidas, que é importante, é muito importante isso, muito, você ganhar vidas para o Senhor, mas você vai conseguir dar frutos dentro da sua família, você vai conseguir dar frutos no teu trabalho, na sua vizinhança, aonde quer que você esteja, Deus vai trazer um tempo novo para a sua vida. Agora, irmãos, uma outra advertência: não fique reclamando, ainda não chegou minha bênção. Fica ligado, irmão, vigia, ainda não chegou minha bênção. Todo mundo, tem gente que é assim, né? É zoiudo. Tem gente que é zoiudo. Vê o outro recebendo uma bênção, né? Por que foi eu não fui? Irmãos, o tempo de Deus se chama hoje, e Ele quer nos abençoar, Ele quer trazer para nós o que nós precisamos, e nós precisamos entender que Deus, Ele quer nos dar o necessário para nós. Às vezes a gente quer mais que o necessário, né? Porque o necessário para mim e para você é o que a gente precisa, irmãos, é o que a gente precisa, porque eu, né, e Deus, nós somos a maioria. Então, não fique reclamando que ainda não chegou a sua bênção. Fica ligado, atento, pois Deus vai liberar a oportunidade. Filipenses 4,19. E Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas. Fala comigo, todas. Fala de novo, todas. E essa todas é para você, irmão. E para mim, eu também quero. Deus suprirá todas as nossas necessidades em Cristo Jesus, em glória. Então, irmão, só é necessário a gente esperar. Aí sabe o que acontece? Lembra quando eu falei que muitas das vezes a oportunidade vem com um problema, como uma luta? Aí você passa pela escassez, viu, Jaque? Ai, meu Deus, eu estou fazendo tudo direitinho, eu vou para a igreja, eu tomo ceia, eu varro o chão. É o tempo de Deus. O tempo de Deus, que às vezes Ele permite que aconteça essas coisas, é para que o nome dEle seja glorificado, é para que o irmão olhe para você. Como é que pode? A irmã estava lá pendurada,
quase morrendo. E olha só onde essa pessoa está agora. O que é isso? A oportunidade de Deus para a sua vida. Então, queridos, nós precisamos estar ligados, porque Filipenses diz que Deus, segundo a sua riqueza, Ele suprirá todas as nossas necessidades. Eu não quero que você me responda. Eu podia chegar aqui e falar: qual é a tua necessidade? Qual é a tua necessidade? Talvez a tua necessidade hoje, ela é tão fútil para Deus, e Deus, sabe, dá um sorriso e dizer: oh, mas é isso que tu está querendo? Mas Deus, Ele respeita, Ele conhece a natureza humana, e Deus, Ele quer, não é te servir, mas Ele quer que você seja abençoado. Então, irmãos, a Bíblia diz assim, a Bíblia, ela realmente é algo muito poderoso, porque a Bíblia, né, ela vai trazer para nós um refrigério. Então, ó, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Então você é o que a Bíblia diz que você é. O que você é? A Bíblia diz assim, ó: eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Então você é mais que vencedor em Cristo Jesus. A Bíblia diz assim, ó: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, irmão, você tem ou você é todas as coisas que te fortalecem. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E se você falar: ah, eu sou um pobre miserável, irmão, tu vai ser um pobre e miserável. Agora que tu seja um pobre miserável, como o apóstolo Paulo diz, que ele era o mais miserável dos homens. Por quê? Ele reconhecia o que ele fez na vida dele pregressa, e que ele precisava todos os dias ser esbofeteado por um demônio, para que ele pudesse rever os conceitos deles e não voltar para a vida pregressa. Então, ó, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E a Bíblia fala lá em Provérbios, quando diz que assim como diz a sua alma, assim é. Se você disser que você é um pobre coitado, você vai ser um pobre coitado. Se você disser: ah, eu sou tão doente, você vai ser um tão doente, porque a palavra de Deus, ela diz que a palavra tem poder. Irmãos, o mundo foi criado por palavra. Haja, lembra? Haja 3 vezes. Então, o que nós precisamos para a nossa vida é Deus dizer para mim e para você: haja, e aí Ele vai falar da tua necessidade. Qual é a tua necessidade? Deus está querendo falar para você hoje: haja na tua falta, na tua necessidade, no teu problema, na tua luta. Eu vou fazer acontecer o sobrenatural. Deus, Ele quer fazer o sobrenatural na minha vida e na tua vida. E aí, por último, diz: eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. O que você pode? Todas as coisas. Muito bem. Vocês estão afiados, porque tem gente que diz: eu não posso nada, eu sou um pobre coitado. Aí eu vou dizer: coitado, né? Coitado, porque na verdade nós temos que entender que eu posso o que a Bíblia diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, eu posso vencer. Agindo Deus, quem impedirá? Então, irmãos, eu fecho essa mensagem dizendo que o que nós precisamos é colocar o tempo de Deus, o Kairos e o Cronos, para pegar o gancho. A gente combinou, não foi? A gente combinou, não vem com essa não. Que você falava: fala isso que eu vou falar isso aqui. Não foi? Foi. Fala a verdade, Jaque. Irmãos, Deus quer, irmãos, nos abençoar. Agora esse versículo eu vou pedir para a nossa irmã colocar aqui. Viu, Sassá? Eu chamo ela de Sassá Mutema. Os mais antigos sabem, né? Mas ela não tem nada a ver com Sassá Mutema. Isaías capítulo 1, versículo 19. Precisamos ser obedientes, ouvir, obedecer.
para que nós possamos comer o melhor dessa terra. Olha, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Irmãos, existe uma condição, ou existe duas condições para a gente comer o melhor dessa terra. Irmãos, quem é que não quer ficar rico aqui? Eu não quero. Irmão, deixa de ser hipócrita, perdão. Porque disse, não, porque o dinheiro, a raiz de todos os males é o dinheiro, mas quando as pessoas não sabem administrar, usam o dinheiro para pisar em pessoas. Mas quando nós temos uma condição, já pensou, você é rico, poder ajudar quem você quiser? Você vê uma pessoa passando necessidade, eu quero te ajudar. Que legal, que bacana. Quem é que não quer comer o melhor dessa terra, morar numa boa casa, ter uma casa própria? Eu estou falando isso para quem não tem uma casa própria. Mas tem gente que tem uma casa própria, mas quer uma melhor. Mas tem uma condição, irmãos. Existe um problema que muitas das vezes nós não entendemos. Que problema é esse? De nós não querermos cumprir aquilo que Deus pede para que nós façamos e vemos querer fazer o que queremos e queremos desfrutar do melhor. Como? A condição é o princípio. E a condição é essa, ó. Primeiro, ó, uma preposição, se quiseres, se, é se, irmãos, é se. Já viu essas coisas agora que está dando aí na internet? Ó, aqui tem um violão, se você quiser tocar, vem tocar. Aqui tem uma bateria, se você quiser tocar, vem tocar. A igreja aqui tem um monte de cadeira vazia, se você quiser sentar, pode sentar. Irmãos, é se. Isso não é uma imposição, é Deus dando condição ou condições para nós, dando uma oportunidade de você falar assim, I want. Ser humilde e falar para ele, sim, pai, eu quero, sim, eu quero. Então, se você quiser, e me ouvirdes, tem que querer ouvir, irmãos. Ouvir quem? Hoje pela manhã fizemos uma reunião com a liderança, depois vou fazer uma reunião com a igreja, nem sei, né, como é que vai ser, mas nós estávamos orando e precisávamos de ouvir uma resposta de Deus. E aí quando você fica ansioso, né, você mete a mão numa cambuca, às vezes a mão fica presa, né? E a bênção que está lá não é para você, você fica querendo tirar. Então você tem que esperar. Deus confirmou no nosso coração, no meu e da pastora, algo que nós conversamos com a liderança aqui hoje. Então, queridos, nós precisamos entender, se quiserdes e eu me ouvirdes, aí sim. Mas entre esse se e esse ouvirdes, existe um processo, irmão. Um processo que às vezes é dolorido. É um versículo tão pequeno, né? Mas existe um processo dolorido, às vezes até no si. Um processo dolorido. Que você muitas das vezes tem que enfrentar uma luta, um problema, uma perseguição, uma mentira, para que o Senhor glorifique o nome dele sobre a tua vida, te dando vitória sobre aquilo que não é verdade, que fizeram contigo. Então o que a gente tem que fazer? Descansar no Senhor. Aí eu digo, descansa o coração. Descansa o coração. Aí nós vamos comer o melhor dessa terra. Eu não sei o que é o melhor dessa terra para você, mas Deus sabe o que é o melhor dessa terra para você. Deus sabe, Deus tem isso já pautado, porque quando nós éramos uma massa informe no ventre da nossa mãe, Ele já sabia de tudo, do que nós precisávamos, do que nós precisamos e do que nós vamos precisar, porque o Cronos de Deus, porque o Cairo de Deus, ele é vigente na nossa vida.
Então, irmãos, espera com paciência no Senhor. Salmo 40, esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele me ouviu quando clamei por socorro. Me tirou de um charco de lodo e me colocou sobre uma rocha eterna. Irmãos, olha de onde você veio, olha quem era você. Quantas pessoas aqui, sentadas aqui, que foram muito abençoadas. A gente podia enumerar aqui, perguntar as bênçãos, e aí a gente ia cantar: quantas bênçãos são. Uma, conte-as de uma vez. No tanto Deus já fez. Viu, irmãos? Deus é poderoso, irmãos. Deus ainda é um Deus que faz milagres. Eu comecei dizendo que o nosso Deus é um Deus de oportunidade, um Deus que não é um Deus que nos dá uma só chance e oportunidade, porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Amanhã, quando tu acordar, tu não esquece de agradecer a Ele. Obrigado, Jesus, porque o Senhor me deu a oportunidade de abrir os meus olhos, contemplar as formosuras das suas mãos, contemplar a sua bondade e poder falar que as suas misericórdias, elas não têm fim. Amém? Fique de pé em nome de Jesus. Pediu lá? Enquanto a pastora vai ali atrás, tinha um jacaré aqui dentro, mas já foi embora. Não, foi embora, eu vou beber assim mesmo. Jacaré é bom. Bebi tudo, que é para ele não ir embora. Irmãos, sério, sinceramente, eu bebi essa água aqui agora, o Senhor me lembra. Você conhece alguém, ou conheceu alguém, que não pode beber água? Privilégio, irmão, beber um copo com água. Nós fomos fazer uma visita, e aquilo foi muito doído para mim. A pessoa não gostava de beber água. Gostava, sabe de quê? Isso, Coca-Cola. Irmão, para de beber refrigerante, está te matando. Vamos fazer a Coca-Cola falir? Para de beber, pastor, pelo amor de Deus. Se eu parar de tomar Coca-Cola, eu morro. Vai morrer, irmão. Espera aí um instantinho. Então, o que eu estou dizendo? Essa pessoa não bebia água. E foi muito triste aquele dia. Eu falo isso com meu coração apertado, porque essa pessoa, ela queria água. Ela falava água, água. Ela não podia falar direito, porque ela tinha feito uma traqueotomia e tinha muita dificuldade para falar, mas pediu água. Aí, assim, tipo, lá atrás tinha um vidro, né? Nós tiramos porque estava atrapalhando lá na sonorização. E estava lá a enfermeira, e eu fiz assim, ó. Ela quer beber água. Aí ela fez assim, ó. Não, porque não podia beber água. E aí o que nós fizemos? Pegamos um algodão, molhamos na água, e quando colocamos nos lábios da pessoa, ela queria comer o algodão, queria beber aquela água que estava ali. Sabe o que eu estou dizendo, irmãos? Que muitas das vezes nós não agradecemos a Deus de tomar um copo com água, de você poder ir ao banheiro e fazer suas necessidades fisiológicas. Também conheci alguém com essa natureza. Então, queridos, há uma oportunidade para nós. Você tem seus braços, você tem suas pernas. Hoje eu não estou muito feliz, porque alguém que eu gosto que fique aqui perto de mim não está aqui hoje. Sabe quem é? O Henrique. Com toda a sua dificuldade, mesmo andando daquele jeitinho, ele diz para mim: pastor, se eu pudesse eu ficava aqui o culto, o outro culto e outro culto, mas eu tenho a necessidade de que alguém
me traga. Já pensou isso, irmão? Já parou para pensar nisso? Que a oportunidade que Deus está te dando de você poder se locomover, de você enxergar, de você falar, de você comer, de você beber, de você poder trabalhar, de você fazer tudo. Isso é uma oportunidade que nós temos que agradecer a Deus. Amém? Eu não estava enchendo linguiça não, para poder colocar lá o louvor não. Eu estava simplesmente trazendo um entendimento do que é a oportunidade. Agradece a Deus, irmão, pelo que você tem. Para de reclamar da tua casa, a minha casa. Para de reclamar da tua família. Ore. Pare de reclamar do teu trabalho. Pare de reclamar. Espera a oportunidade do Senhor, como nós falamos, porque o inimigo, ele coloca as oportunidades falsas. Talvez você está num lugar que você não está bem, porque você pegou uma oportunidade falsa lá atrás. E a Bíblia diz que tudo que nós plantamos, nós vamos colher. Tudo que nós plantamos, nós vamos colher. Vai demorar? Às vezes demora, às vezes vem rápido. Às vezes a planta nasce rápido e dá fruto rápido. E pior, quando dá fruto. Então nós precisamos ter um entendimento. Plante, como foi falado aqui. Hoje falamos aqui, ou falaram. Plante, né? A irmã Beni falou que como é bom quando a gente trata as pessoas bem, quando a gente planta, né, algo que realmente vai dar um fruto bom. Porque tem gente que planta vento e quer colher bonança. Que isso? Vai colher tempestade. Então, queridos, Deus está nos dando uma oportunidade. Pega esse rema aí, né? A oportunidade, porque Deus, Ele quer fazer ainda esse ano algo na sua vida. Amém? Feche os teus olhos, vamos adorar o Senhor. É animadinha? Então não feche os olhos não, irmão. Não feche os olhos não, vamos cantar, vamos adorar o Senhor. Não foi eu que pedi a música, né? A música é animadinha. Você sabe cantar essa música? Adore Ele. Bom é aguardar a sua salvação. Suas misericórdias são que me sustentam. Elas se renovam todas as manhãs. Bom é o Senhor, os que esperam nele.
Tá bom, obrigado, Samile. Sassá Mutema. Irmãos, a misericórdia do Senhor, ela se renova a cada dia, irmãos. Eu tenho certeza que toda a sua angústia, toda a sua tristeza, todo o seu problema, toda essa luta que você tem vivido, está vivendo, o Senhor está te dando uma oportunidade, ou a oportunidade, para você se ver livre disso. Mas por quê? Você tem que saber o porquê que Deus está permitindo essas coisas. Porque muitas das vezes, como eu disse, esse problema, essa luta, essa dificuldade, ela está sobre a sua vida para que o nome dele seja glorificado. Amém? Amém? Então, amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado pela sua palavra, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de estar na sua casa. Pai, se nós formos olhar de onde o Senhor nos tirou, dos vícios, das mazelas, dos problemas, das lutas, Senhor, hoje nós temos motivos sobremaneira de agradecer o Senhor. Muito obrigado, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Assim, Senhor, como a diaconisa Jaqueline disse aqui, que muitas das vezes os problemas vieram, as lutas vieram, e até mesmo sentiu ela a vontade de desistir. E isso não é só ela, mas todos nós. Mas as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, e elas se renovam a cada manhã. Obrigado, Senhor, por esse dia, e eu quero profetizar sobre essa igreja, em nome de Jesus, que ainda, Senhor, esse mês, que ainda, Senhor, esse ano, o Senhor possa, Senhor, trazer a oportunidade que tanto essas pessoas estão agora colocando diante de Ti, que elas possam colocar, Deus, as oportunidades que elas precisam, porque o Senhor é um Deus que é catedrático, é especialista em realizar sonho. O Senhor é especialista em realizar sonhos. Então, Pai, realiza sonhos, traz sonhos, Pai, no coração, que eles possam ter entendimento que a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Assim, Pai, nós agradecemos pedindo ao Senhor que nos dê uma semana embaixo da Tua proteção, guardados pelo Senhor, nos livra de todo mal. Senhor, que nós sejamos invisíveis aos assaltantes, aos ladrões, aos acidentes, aos problemas, às lutas, mas mesmo que eles vierem sobre nós, que o Senhor possa estar conosco todos os dias, até a consumação do século, como está escrito na Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, nos guarda, Senhor, porque o Senhor é o guarda de Sião. Então, Senhor, guarda a nossa vida. Muito obrigado, Senhor, por cada família representada. Obrigado pela Tua bondade e a Tua misericórdia. Assim, Pai, nós oramos e já Te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Agora estenda as suas mãos na posição de receber. Que o amor de Deus, que a graça salvadora de Jesus e as doces consolações do Santo e doce Espírito de Deus, que se espalha por todo Israel de Deus, nos abençoe hoje e eternamente. A igreja diga amém. Dá um abraço no teu irmão, deseja para ele uma boa semana, deseja para ele uma boa oportunidade. Carminha, Deus abençoe, minha filha. Um abraço, um beijo no coração.